Olá, você vai ver nesta edição 1, 2, 3, 4, 100 edições do Câmara Rio Notícias. Um programa, que agora está completando o 100º programa como esse, é fundamental para nós que somos vereadores, para nós aqui na casa, mas para a sociedade. Eu fico feliz que chegou o 100º e com certeza a gente vai chegar no 1000º programa. Uma arma contra a criminalidade. Um aplicativo vai permitir o contato direto do cidadão com a polícia militar. E uma semana de homenagens para Betinho. Há 20 anos, o Brasil perdia um dos maiores líderes da luta contra a fome e a miséria no país. 20 anos depois, o que a gente pode dizer é que o Betinho continua fazendo uma falta muito maior hoje do que há 40 anos atrás, quando ele voltou do exílio. 100 vezes Câmara Rio Notícias. O telejornal que diariamente leva à população notícias do Legislativo Carioca chega hoje à 100ª edição. Esse jornal é um ponto da maior importância para que nós possamos divulgar tudo aquilo que fazemos e que possamos dizer o que é preciso fazer e contar com a ajuda da população. Espero que a gente comemore ainda os 200 e eu esteja aqui. Aqui fica a minha congratulação e minha expectativa de que os programas tenham ainda mais possibilidades de evoluir em sua qualidade, para colocar um pouquinho à disposição do cidadão o trabalho legislativo. A gente vive um momento tão complicado que as instituições políticas têm uma visão, uma avaliação da sociedade tão ruim, que um instrumento como a TV Câmara pode ser muito importante para divulgar o que de bom é feito no Legislativo Municipal. As TVs legislativas são fundamentais para aproximar a população do que acontece no Parlamento em todas as esferas. Desde que a TV Câmara foi inaugurada aqui no Rio de Janeiro, a população consegue ter uma percepção do que acontece aqui dentro que nunca tinha tido a oportunidade de ter. Então a gente tem que dar os parabéns a todos os servidores da TV Câmara, a todos que trabalham cotidianamente para levar o que é mais importante para a democracia, que é a informação com transparência. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal dessa terça-feira. Câmara do Rio recebe debate público para discutir inclusão de fonoaudiólogos em escolas do município. Proposta do vereador Marcelo Siciliano garante vagas nas escolas do município a filhos de servidores da Secretaria Municipal de Educação. Professores da rede particular poderão ter meia entrada em eventos culturais. A proposta é do vereador professor Célio Luparelli. A audiência pública na Câmara do Rio vai discutir a aplicação do Plano Nacional de Combate à Tuberculose no município. A iniciativa é da Frente Parlamentar presidida pelo vereador Alexandre Arraes. E por iniciativa do vereador Zico, a Câmara do Rio homenageou com uma moção de louvor e reconhecimento o cirurgião dentista Marcelo Braga. Um aplicativo desenvolvido por um morador da Barra da Tijuca pode se transformar em mais uma arma contra a criminalidade. Através dele, o cidadão consegue enviar uma mensagem que vai direto para a Polícia Militar. O aplicativo está em fase de testes e a repórter Luciana Cabizieri foi conferir. Nossa equipe percorreu mais de 37 quilômetros até chegar ao 31º Batalhão no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Os números mostram como é a atuação do batalhão na área. A nossa unidade ela é responsável por quase 175 km², quase 26 km de orla. Nós temos 5 subunidades, somos responsáveis pelo policiamento do Itanhangá, Barra da Tijuca, Recreio, Vargens e Barra de Guaratiba. Recentemente, a corporação ganhou uma importante ferramenta para combater a criminalidade na região e que promete agilizar ainda mais a comunicação entre a população e a Polícia Militar. Um aplicativo desenvolvido especialmente para fazer uma linha direta entre a central de polícia e o cidadão. Esse aplicativo foi desenvolvido para dar mais segurança, primeiro, à minha família, né? Minha família, a gente estava tendo alguns problemas na região onde eu moro, de assaltos à residência. E aí eu vi que eu podia fazer isso para minha família e para os vizinhos. E aí eu resolvi que podia fazer isso para os vizinhos e para a região onde eu moro. E aí eu vi que eu podia fazer isso para os vizinhos, para a região onde eu moro e assim sucessivamente. Então eu falei, dá para ter uma solução boa, barata para a população, no caso é gratuito para a população, gratuito para o Estado, que pode auxiliar a PM a elucidar casos real time, né, na hora,
para que esses casos sejam elucidados de forma mais rápida, né? Leonardo ainda explica como surgiu a ideia e mostra como é fácil e rápido acionar a polícia através do aplicativo. O aplicativo é muito simples, o uso dele é muito simples. Você baixa o aplicativo na Apple Store ou no Google Play, você se cadastra seus vizinhos, os amigos que moram na sua região, porque eles podem te dar um auxílio mais rápido, e você deixa cadastrado. Quando você tiver alguma situação de emergência dentro da sua casa, do seu estabelecimento, seja ele um assalto ou uma violência doméstica, principalmente, que hoje em dia a gente tem muita violência doméstica, você simplesmente aperta o botão, narra em 10 segundos o que está acontecendo, o aplicativo se fecha automaticamente, isso é bem interessante, porque a pessoa que possa estar cometendo esse ato de violência, ela não perceba que você fez essa chamada e vai vir direto para o batalhão esse áudio com o endereço da sua localidade e o telefone. Por enquanto, o aplicativo está funcionando em fase de testes nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, mas a expectativa é que se estenda para todo o estado do Rio. O programa ele é revolucionário. Ele vai nos ajudar em muito nas ações de polícia ostensiva, fazendo com que o cidadão se aproxime ainda mais com a polícia militar. Essa é a essência do policiamento comunitário. Esse programa veio agregar isso aí, consolidar esse entendimento de polícia comunitária. A partir de hoje, o Câmara Rio Notícias vai ajudar o carioca a entender melhor a reforma trabalhista. A repórter Simone Braga conversou com uma especialista em justiça do trabalho. E para tirar as dúvidas sobre a reforma trabalhista, eu converso agora com a juíza do trabalho, Cléia Couto, que também é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Juíza, obrigada pela sua participação aqui e eu já gostaria que nesse início da nossa conversa a senhora fizesse uma avaliação da reforma trabalhista. O que na prática realmente afeta o trabalhador? Onde ele perde, onde ele ganha? Na nossa visão, a reforma, e dependendo do ponto de vista que você olhe a reforma, ela pode ser vista como boa ou como má. Se você olhar do ponto de vista de que a ideia é a abertura do comércio para o mercado estrangeiro, é excelente. Foi excelente a reforma. Se, por outro lado, você olhar pelo lado da nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, você vai interpretar que a nova legislação vem a aprofundar a desigualdade social, por conta das novas relações que estão surgindo mesmo. Exemplo disso é o contrato de trabalho intermitente, que é uma nova forma de contratação. Ele vem para atender a determinados segmentos, em especial o ramo de serviços ou alimentício, como, por exemplo, o ramo de restaurante, hoteleiro. Então, assim, o que é esse contrato intermitente? O contrato, vou logo explicar o que é o contrato, já que estou falando dele, vou explicar o que é. O contrato de trabalho intermitente é aquele em que o empregado é contratado para ganhar por hora. Contudo, ele não sabe, no início do mês, quantas vezes ele vai ser chamado. Então, ele não tem como se programar nem na sua vida pessoal, nem na sua vida financeira, porque ele não sabe quantas vezes será chamado e, portanto, ele não sabe quanto que ele vai ganhar no final do mês. Doutora, é importante, então, a gente deixar claro que é bem diferente da relação do autônomo, o trabalho intermitente. É uma nova relação, é um novo contrato de trabalho. Por exemplo, um buffet. Um buffet que trabalhe só em finais de semana. Então, assim, antes ele tinha que ter um empregado contratado normal para trabalhar, ainda que ele recebesse por hora, mas ele tinha que observar determinadas regras. Agora, ele só vai chamar aquele trabalhador, aquele empregado dele, se ele necessitar, vamos supor, no sábado, se ele tiver uma festa para fazer, ele chama para trabalhar aquelas 4 horas de festa, mas aí ele pode não ser chamado no domingo, ele pode ser chamado só no outro sábado, ou não. Depende da necessidade do empregador dele. Doutora, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui. A entrevista com a juíza Cléia Couto continua na edição de amanhã, quando você vai poder tirar outras dúvidas sobre a reforma trabalhista.
democracia, de fato, só vai ser fortalecida quando a população souber, né, e entender como funcionam os poderes do Estado brasileiro, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Dar visibilidade ao poder legislativo é fundamental. E aí um programa, né, que agora está completando o 100º programa como esse, é fundamental para nós que somos vereadores, para nós aqui na casa, mas para a sociedade. Eu quero parabenizar todo mundo que trabalha, cada operador de câmera, quem segura aqui as coisas, quem opera lá, quem põe coisa, porque são muitos trabalhadores em função da democratização da informação. Quanto mais transparência, quanto mais oportunidade que a população saiba, né, o que acontece dentro da Câmara, quanto mais a gente possa enfim, passar para a população, né, qual é a conduta de cada um de nós, o comportamento e tal, é mais importante. Então, eu acho que a gente precisa até ampliar, né, a possibilidade de que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de assistir nas sessões, acompanhar as sessões, enfim, acompanhar a posição de cada vereador. E para isso o papel da TV Câmara é fundamental. Confira agora o que foi destaque na sessão dessa terça-feira do Legislativo Carioca. Nessa terça-feira, os parlamentares usaram a tribuna para falar a respeito das denúncias divulgadas pelo jornal O Globo sobre aluguéis de imóveis e gastos com obras. Isso, a nossa logística das obras físicas no prédio foram estabelecidas, foram colocadas, e aqui está o planejamento que foi estipulado, sim, com prazos nos processos. O 23º andar, o 25º, o 32º andar, em meados de setembro, a serem terminadas essas obras. E o 22º, em meados de outubro, que, para vocês verem a logística que teve a preocupação da mesa diretora nessa logística, nesse planejamento, esse 22º andar, ele foi alugado com todo o mobiliário e com vários arquivos, já gerando economia no seu aluguel, na negociação da mesa diretora, na hora do processo do aluguel das salas, e que o departamento ficará nesse local aonde precisa desses arquivos para poder compor a demanda da casa. Só a sede nova da Câmara Municipal, entre aquisição do terreno e construção e equipação dela, era na casa dos 300 milhões de reais. Na casa de 300 milhões de reais. E que a decisão da mesa diretora de que não haveria mais uma nova sede, senhor presidente, e que se gastaria 20 e poucos milhões, podendo chegar a 30, no máximo, de reforma, e contando todos os aluguéis, certamente esse valor ele é muito menor na prática. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande de reavaliar todas as situações, né, contratuais que existem, todos os gastos, até gastos mesmo, com encargos, com tudo, devem ser reavaliados para que a gente possa, né, enxugar despesas da Câmara e dar para a opinião pública, né, a sensação, a clarevidência, a demonstração de que nós também estamos apertando o cinto, de que nós também estamos fazendo o sacrifício necessário para que, né, não falte recursos, especialmente para essas duas áreas que eu falei, que são saúde e educação. E durante o grande expediente, o vereador Marcelo Arar entregou uma moção em solidariedade ao refugiado sírio Mohamed Ali, que foi vítima de intolerância religiosa ao sofrer agressões na semana passada em Copacabana, quando inaugurava sua barraca para vender esfirras. Essa moção é para o Mohamed se sentir abraçado. Nenhum ser humano merece passar pelo que ele passou e que nunca mais volte a se repetir um episódio lamentável como esse aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Mohamed Ali, que esteve na Câmara Municipal acompanhado da mulher e do filho de 3 meses, disse que apesar do susto está feliz e agradece tanta solidariedade. Muito feliz e agradecido, muito feliz, verdade. Aqui na Câmara Municipal nós viemos aqui para receber a moção do Marcelo Arar. Nós fomos muito bem recebidos do início ao fim, assim, de uma hombridade absurda, muito bacana.
E os 20 anos da morte do sociólogo Betinho vão ser lembrados durante toda esta semana em uma série de eventos promovidos pela IBASE. Betinho foi um dos símbolos da luta contra a fome, a miséria e pela vida no país. A reportagem é de Sérgio Costa. O escândalo maior que o Brasil vive é a existência de crianças dormindo nas ruas. Era final da década de 90. Milhões de brasileiros enfrentavam o drama da fome e da miséria. O sociólogo e ativista político Herbert de Souza, o Betinho, mobilizava a sociedade para combater um problema que até hoje preocupa. Ao estimular a cidadania, Betinho liderou uma campanha emergencial para arrecadar alimentos. Foi o início de um movimento em favor dos pobres e excluídos. Não dá para esquecer. Betinho, para mim, as coisas mais marcantes, primeiro, era o otimismo, a alegria. Neste vídeo, os depoimentos resgatam lembranças de uma época onde a mobilização por uma sociedade mais justa tinha como defensor o incansável Betinho. Corpo franzino, mas ideais gigantes. Determinado e generoso em uma luta antiga que parece nunca terminar. Sebastião acompanhou a trajetória de Betinho desde que ele voltou do exílio, no início da década de 80. 20 anos depois, o que a gente pode dizer é que o Betinho continua fazendo uma falta muito maior hoje do que há 40 anos atrás, quando ele voltou do exílio, né? A gente está vivendo um momento de desmonte do Estado brasileiro, da economia brasileira e de um projeto de uma grande nação do século XXI que nós podíamos ser. 20 anos após a morte de Betinho, amigos e colaboradores simularam o mesmo ambiente de trabalho. Era assim, em uma roda informal, que Betinho gostava de discutir os temas nacionais uma vez por mês. O encontro faz parte da Semana Betinho, promovido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Todos acompanharam Betinho nos últimos anos de vida. Em 1986, Betinho descobriu ter contraído o vírus da AIDS em uma transfusão de sangue devido à hemofilia. A imagem de Betinho tornou-se emblemática dentro do universo das lutas pelos direitos humanos. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Se estivesse vivo, estaria enfrentando o mesmo desafio. Eu faço todo ano, nessa ocasião, uma carta para o Betinho. Eu falo exatamente, Betinho, como você nos faz falta, porque voltamos ao mapa da fome, né? Basta ver a rua aqui na nossa volta, ou a quantidade de mendigo, acho que é maior do que quando se fez a campanha. Com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu. A vida é uma só, ela é valiosa, o tempo é muito valioso. E nós devemos fazer da vida e do tempo o que de melhor nós pudermos. Todos os dias. Um espaço muito produtivo realmente e que mostra para o cidadão uma face que às vezes ele não enxerga dos parlamentares aqui da Câmara. E sem contar também que tem os inúmeros quadros que a TV Notícias faz acerca dos vereadores, então de atuação parlamentar, como é que funciona a Câmara, a atuação das bancadas. Então assim, o trabalho realmente é primoroso e eu fico feliz que chegou ao 100º e com certeza a gente vai chegar no 1000º programa. É importante que a população acompanhe através desse jornal o que no passado eles não tinham, né? O que aproximasse eles da Câmara, dos seus parlamentares, daqueles que eles o elegeram, para que pudesse ali realmente defender o município do Rio de Janeiro. Uma vez que a gente não tem, infelizmente, tanta visibilidade com relação à mídia, talvez chamada grande mídia, para fora, o nosso reconhecimento dos trabalhos, então, sem programas, a gente ter essa visibilidade no DO, no impresso, no visual, enfim, no áudio, acho que é fundamental para a gente propagar o trabalho, principalmente o trabalho sério de uma parte aqui da Câmara Municipal. Acho que falar dos projetos, falar das audiências, falar da perspectiva, do debate legislativo e da fiscalização do Executivo, é só parabenizar aí os 100 programas. E o Câmara Rio Notícias, edição 100, fica por aqui. Até amanhã.